Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da BR Malls para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores que estiverem conectados por telefone necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da BR Malls, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Langoni. Por favor, senhor Langoni, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021. Começaremos a apresentação pelo slide 2. O terceiro trimestre de 2021 foi mais um trimestre de consistente melhora nos indicadores operacionais e financeiros, com importantes avanços em relação ao segundo trimestre. Durante o trimestre, operamos com 100% dos ativos abertos e as poucas restrições que permaneceram foram flexibilizadas com o recorrer dos meses, levando o horário de funcionamento do trimestre a 97,9% do volume normal e, em outubro, já atingindo 100%. A aceleração do programa de vacinação no Brasil e o fim das restrições governamentais aumentaram a confiança dos consumidores e demanda por compras, entretenimento e convivência nos shoppings. Impulsionado por estes fatores, o tempo de permanência alcançou 87,8% em relação a 2019. As vendas atingiram o patamar de 94,5% dos níveis de 2019 e o fluxo, ainda refletindo o gap em entretenimento, cinemas e eventos, atingiu em setembro 79,7%. Observamos tendências promissoras de vendas, com os números de outubro já acima de 2019 e altas expectativas para a temporada de Black Friday e Natal nos próximos meses. No slide 3, apresentamos o aluguel mesmo às lojas, SSR, que atingiu 10,5% no trimestre, chegando a 19,8% no mês de setembro, mostrando uma rápida evolução das bases de aluguel com o decorrer dos meses. Devido à maior eficiência nas linhas de condomínio e fundo de promoção, no terceiro trimestre de 21, tivemos redução de 1 ponto percentual no custo de ocupação, mantendo a curva de redução iniciada no segundo trimestre. Mantivemos a taxa de ocupação em altos patamares, incrementando 0,8 pontos percentuais versus o segundo trimestre de 21 e 1,7 pontos percentuais versus o terceiro trimestre de 2020. A evolução do indicador reflete o alto ritmo de comercialização impresso ao longo do ano, a força do nosso portfólio e a confiança dos lojistas nos nossos empreendimentos. Por fim, o contexto da retomada das operações, somado à normalização dos processos internos, permitiu também a recuperação de pagamentos em atraso. Com isso, atingimos no terceiro trimestre de 21 inadimplência líquida de 4,8%,
versus 7,7% no terceiro trimestre de 2020, apontando para um cenário de recuperação dos aluguéis em aberto, resultado da construção de um relacionamento sólido com os nossos lojistas. Seguindo para o slide 4, o ritmo de propostas comerciais aprovadas foi mantido, alcançando um número de 236 no trimestre. Esta demanda crescente evidencia o resultado do fortalecimento dos nossos ativos através de revitalizações, atração de novas âncoras, qualidade do mix e fortalecimento da gastronomia. Como exemplo, trouxemos o case do Shopping Del Rey, onde a mudança de mix com a entrada de importantes restaurantes trouxe incremento de aproximadamente 15% no fluxo de consumidores e de 13% em vendas anuais. No slide seguinte, apresentamos os principais indicadores financeiros. A receita líquida atingiu 306,6 milhões, aumento de 47,6% versus 2020, demonstrando a retomada nos níveis de aluguéis e estacionamento. Em setembro, a receita de aluguel mínimo superou em 4,2% os valores apresentados no mesmo período de 2019. A evolução do NOI no trimestre se destacou, totalizando 280 milhões de reais, com queda de apenas 1,8% em relação aos níveis de 2019 e com excelente margem de 90,6%. Mais de 10 shoppings apresentaram um crescimento positivo de NOI, com destaque não só para os shoppings do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas também para ativos maduros, como Plaza Niterói e Del Rey. Em EBITDA, atingimos o valor de 189,4 milhões e em EFFO, 107 milhões. No slide 6, falaremos sobre a estrutura de capital da companhia. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa de 1,6 bilhão de reais e com uma dívida bruta de 4,1 bilhões. Em setembro, a companhia renegociou a CCB do Bradesco, que tinha vencimento em abril de 2022, alongando e suavizando o cronograma de amortização. A companhia mantém sua estrutura de capital saudável e sólida posição de liquidez, além de um portfólio de ativos desonerados de alta qualidade. Eu vou passar a palavra agora para o Rui, que vai continuar com a nossa apresentação. Bom dia a todos. Seguindo aqui na apresentação no slide 7, a gente apresenta novamente aqui a evolução do nosso modelo de negócios, que promove a conexão entre os lojistas e consumidores através dos nossos shoppings. A nossa estratégia está baseada em conhecer cada vez mais os nossos clientes, ou seja, os consumidores, lojistas e anunciantes, para aumentarmos a proposta de valor para cada um deles e, por consequência, aumentar o valor do nosso próprio negócio. O primeiro passo para isso é identificarmos os nossos consumidores e entendermos com maior granularidade as transações que acontecem em nossos shoppings. E foi com esse objetivo que implementamos o programa de relacionamento ou de loyalty. Conhecer profundamente o perfil e hábitos de consumo dos nossos clientes vai permitir para a gente aumentar o fluxo, o engajamento, recorrência e ticket médio. Posteriormente, a monetização desse esforço vai ocorrer de duas formas. A primeira, uma monetização direta, através da criação de novos produtos de mídia para anunciantes e lojistas, e segundo, indireta, através do aumento do tráfego, o aumento da taxa de ocupação, vendas e, por consequência, aluguéis. Em paralelo, parte da nossa estratégia também é enriquecer esse pool de soluções com novos canais de vendas, tipo o e-shopping, o assistente de compras por WhatsApp, e também os canais de entregas, e a gente trouxe o detalhamento disso dentro do release. Indo para o slide 8, nesse trimestre a gente mostra aqui as evoluções importantes do programa de relacionamento. Nesse trimestre, ele atingiu o patamar de 237 mil membros ativos ou recorrentes. O engajamento de consumidores e lojistas com o programa de relacionamento tem sido cada vez maior,
e atingimos nesse TRI a penetração de 18% do GMV identificado de forma granular, ou seja, nível CPFs, atingida nos top 4 NOI que possuem o programa de relacionamento. No slide 9, apresentamos a evolução de mídia na BR Malls. Enxergamos em mídia uma importante avenida de crescimento e de monetização da nossa estratégia digital. O business de mídia se iniciou para a gente em 2006 e, a partir de 2013, para ganhar escala e usufruir os efeitos de rede, criamos uma diretoria dedicada de mídia e começamos a contratar profissionais com expertise em veículos de comunicação. A partir de 2018, digitalizamos e padronizamos todo o portfólio da companhia. A estratégia ganhou relevância e criamos a Media Malls em 2019, uma subsidiária voltada para a comercialização de mídia em shoppings, não só proprietários, mas também de terceiros. Mídia é um business que precisa de escala, e hoje a Media Malls está presente em 71 shoppings, uma escala relevante para anunciantes, e somos o maior player de mídia em shoppings no Brasil. Neste TRI, fizemos a aquisição da Hello Media, uma empresa especializada em mídia e elevadores residenciais. Atualmente, a receita de mídia representa 4% da receita da companhia, mas a nossa ambição aqui é grande e projetamos um alcance no médio prazo de 20% da receita bruta da BR Malls no futuro. Indo para o slide 10, falar um pouquinho mais sobre a Hello. A Hello comercializa mídia através de tecnologia proprietária em edifícios residenciais. Atualmente possui mais de 4.300 painéis instalados em mais de 2.000 edifícios em 20 cidades brasileiras. Os painéis veiculam conteúdos e anúncios que permitem a comunicação entre o gestor do edifício, ou síndico, e os residentes, e possibilitam também a veiculação de mídia por anunciantes, sejam marcas externas ou lojistas dos nossos shoppings também agora. E a aquisição faz parte da estratégia da companhia, contribuindo para, primeiro, ampliam a dominância dos nossos shoppings nas áreas de influência. Os shoppings vão estar presentes agora na jornada toda dos consumidores, desde as suas residências até dentro dos shoppings. E a gente vai trazer conteúdo, marcas, promoções, as novidades dos shoppings para dentro dos edifícios residenciais mais próximos dos nossos consumidores finais. Em segundo ponto, vai permitir para a gente acelerar, desenvolver novas receitas com alto potencial de crescimento. E terceiro, monetizar o relacionamento que a gente está desenvolvendo dessa forma granular com os consumidores. Vou encerrar agora a primeira parte e, com isso, a gente está disponível para as perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, que poderão ser feitas através das linhas telefônicas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. O senhor Pedro Lobato irá fazer a próxima pergunta. Ele é do Bradesco BBI. Bom dia, Rui, Eduardo. Obrigado pela apresentação. Do meu lado aqui são duas perguntas. A primeira em relação ao M&A. A alavancagem tem ficado aí no patamar bem saudável, né, em relação ao cobre. Então, queria entender só como é que está a cabeça de vocês aí para o crescimento inorgânico aí do portfólio da companhia, olhando para o momento e para frente. E a segunda em relação à custo de ocupação, né, que ainda está um pouquinho, ainda tinha melhorado nesse dia, está um pouquinho acima do nível pré-pandemia. Você acha que ainda pode ter algum grande eficiência aí? Ou esperar esse indicador fechar o gap para o nível pré-pandemia, mais uma questão de recuperação de vendas mesmo? Obrigado, pessoal. Oi, Pedro. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Sobre o M&A, a estratégia a longo prazo, como a gente vem sempre reafirmando, né, faz parte da estratégia da companhia crescer através de aquisições, fusões, e a gente está constantemente olhando, né? Então, nesse trimestre, por exemplo, a gente fez a aquisição da Hello, que não é uma aquisição em termos de volume tão grande, ela é uma empresa de alto crescimento, é uma scale-up, um modelo já comprovado, mas de alto crescimento, vai exigir alguns investimentos. Vai ser um exemplo, né? Então, agora, M&A de shoppings, a gente está constantemente olhando, faz parte aqui da estratégia, a gente gosta, acredita que isso é uma forma de criar valor, tem que encontrar os ativos certos no
nos preços certos, de forma a criar valor para os nossos acionistas. Então, continuamente estamos olhando oportunidades nesse sentido. E sobre a questão de custo de ocupação, né, a gente acredita que a gente está num patamar bastante saudável, né? A gente conseguiu realizar importantes eficiências condominiais ao longo desses últimos 12, 18 meses. Isso foi muito importante para abrir espaço também para o nosso crescimento de aluguel, a volta do SSR. E o patamar que a gente acredita é um patamar saudável, né? Acho que isso é sustentável. A gente, olhando para os próximos tris, acredita que vai continuar num patamar saudável e que vai ter esse espaço, então, para a gente gradativamente crescendo, retomando os aluguéis. E o que a gente está projetando para o ano que vem, em termos de eficiência condominial, é a gente conseguir rodar os nossos shoppings num patamar de mais ou menos uns 10% nominal abaixo do nível pré-pandemia, 2019. Né? Então, isso é muito importante para a gente também ter certeza que o custo de ocupação, de uma forma mais global, é saudável. Quando você olha o patamar hoje, ele não está exatamente no nível pré-pandemia, mas ele já está bastante próximo. Então, a gente está bastante tranquilo quanto a isso. Muito claro. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Pedro. A próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú BBA. Por favor, prossiga. Bom dia, Rui, time. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que do lado da ocupação, né, a gente vê uma melhora razoável aqui nesse TRI, né, boa. E ao mesmo momento que contratos assinados, e o turnover até cai, né? Então, assim, dá para inserir aqui que aquela fila de move-out, de lojistas saindo, tem diminuído, né? Assim, também aqui em função do Natal, né? Mas no momento em que vocês têm visto aqui uma redução forte aqui no pedido de saídas, né? Enquanto que a assinatura da banda de negócio tem ficado estável, isso que tem levado a melhora. E a segunda pergunta é em relação a um comentário que vocês fazem aqui na parte de mídia, né? Você deu como projeção de receber, em algum momento, pode chegar a ser 20% do mix, aqui na região dos 4, 5, obviamente não guides, né? Mas entender o que vocês levam em conta, aqui, quais são os assumptions para chegar nesses 20%, né? Crescimento aqui só da operação que você já tem dentro, expandindo para shopping de terceiro, a Hello aqui, que são serviços relevantes, pudesse dar um pouquinho mais de cor aqui, como que essa receita chegaria nesses 20%. Oi, Alex. Bom dia, obrigado pelas perguntas. A linha estava um pouquinho truncada aqui, mas acho que consegui entender aqui os pontos. Se depois faltar alguma coisa, você avisa, né? A primeira pergunta entendi que era sobre vacância, como é que a gente está vendo taxa de ocupação, a tendência para frente, né? Realmente a gente fez um esforço muito grande ao longo dos últimos trimestres para estar muito próximo dos lojistas, entender qual era a situação de cada um deles e acertar nessa equação. Eu acho muito importante a gente manter o mix dos shoppings sempre atrativo, com as marcas certas, e a gente está bastante satisfeito que a gente está saindo aqui desse momento de Covid com uma taxa de ocupação bastante alta, né? Os shoppings muito bem locados, com um mix bacana, com nível, quando a gente olha o terceiro TRI, assim, até superior ao que a gente viu no nível pré-pandemia do terceiro TRI de 2019, em termos de taxa de ocupação. Então, os shoppings estão bem, mix legal, vacância muito baixa, e o que a gente tem percebido, olhando para frente, assim, que existe uma demanda, continua um interesse forte dos lojistas por entrar nos shoppings e, ao mesmo tempo, o nível de turnover, né, ele diminuiu bastante. Se você olhar no release, tem uma tabela, acho que é nos anexos, onde a gente mostra o histórico de turnover. Né, alguns anos atrás, no terceiro TRI, acho que era o terceiro TRI de 18, ele estava mais ou menos próximo de 9%. Depois, o terceiro TRI de 19 foi para... Está dando um eco aí, pessoal. Desculpa. Depois, isso caiu para próximo de 8%. Depois 7%, e agora nesse terceiro TRI de 2021, 5%. Né? Então, acho que
a limpeza da base, a qualificação do mix já tinha sido feita nos anos anteriores à Covid, né? Na última recessão foi feita uma mudança de mix grande para a gente trazer os conceitos corretos e saudáveis, e aí a gente já possibilitou a gente ter um turnover já residual agora nesse momento, e é o que a gente olha para frente. Pode ter aqui algum trimestre de um turnover um pouco maior e tudo, até pelo momento de recuperação de aluguéis, né? Então a gente não sabe exatamente como é que vai se comportar, mas a estratégia que a gente perseguiu foi, olha, vamos manter durante a Covid os shoppings muito bem ocupados, locados, e depois a gente vai para um momento de precificação, monetização mais forte, que é o que a gente vê agora para 2022, com a retirada de descontos e os aumentos de aluguéis gradativos, uma vez que a gente abriu espaço também pela questão do custo de ocupação, a redução dos condomínios, como eu comentei na pergunta do Pedro, né? Sobre a questão de mídia, a gente está bastante otimista quanto a isso no longo prazo, né? Já era, assim, tradicionalmente, nos últimos anos, acho que a gente foi a companhia que mais botou foco nisso, porque sempre acreditou que faz muito sentido para as marcas conectarem com os consumidores no momento da decisão de compras, né? Então, a tese que a gente enxerga em mídia é que está tendo uma grande migração do volume de anúncios, né, saindo dos veículos tradicionais de jornal, televisão, revista, e migrando para os veículos digitais. Agora, está um território meio craudiado quando a gente pensa só em Google e Facebook. Então, está tendo uma procura por novos veículos, e o que a gente vê é que as soluções que a gente tem de out of home no momento de compra e próximo dos consumidores está sendo muito bem aceito. E aí, nessa tese, a gente vem investindo cada vez mais. Parte dessa solução é a Hello, né, que a gente consegue levar a sinergia dos anunciantes das marcas e anunciantes lojistas para fora dos shoppings. Ao mesmo tempo, é bom para marketing, porque a gente leva o marketing para dentro dos edifícios residenciais, comunicando quais são as novidades dos shoppings, as promoções, os eventos infantis. Então, tem uma sinergia muito grande para a mídia, uma sinergia muito grande para marketing. E tem o vetor de Media Malls, né, que é para terceiros ir para os shoppings da BR Malls. E tem um outro vetor que é a mídia online, né? À medida que a gente está montando esse CRM super robusto através do programa de loyalty, a gente vai ter a oportunidade de conectar as marcas específicas com os consumidores daquele perfil. Então, digamos, um lojista do segmento de esportes que queira conectar, fazer anúncios e divulgar a sua marca especificamente para os consumidores adeptos a esportes no entorno dos nossos shoppings. A gente vai ter isso como um banco de dados e vai poder aproveitar isso para monetizar todo o esforço também de loyalty da estratégia digital. Então, para chegar nos 20%, é uma combinação desses fatores. Parte é da mídia digital tradicional que a gente tem dentro dos nossos próprios shoppings, parte é da mídia de Media Malls, que vem também alavancado pelas FIIs que a gente cobra da veiculação no shopping de terceiros. Parte vai ser da Hello no residencial, que é um business que está crescendo bastante rápido, e a parte vai ser de mídia online, alavancando em cima desse conhecimento e relacionamento granular dos consumidores, né? Para isso, a gente montou um time de mídia bastante robusto, uma área comercial bastante grande, para ser relevante perante as agências, né? Esse business de mídia, você precisa realmente ter escala para você ser recebido e ser considerado pelos grandes anunciantes, e são esses os pilares aí para a gente chegar nesses 20%. Ótimo, Rui, ficou muito claro. Obrigado. Obrigado, Alex. A próxima pergunta vem de Fanny Orengue, do Santander. Por favor, prossiga, Fanny. Obrigada pela pergunta. Bom dia, bom dia, meninas. Tenho duas perguntas. Primeiro, você falou essa pergunta do Alex com relação à mídia. A gente sabe que custo de anúncios, né, em mídia social, o preço subiu muito, né? Então, não sei se poderiam dar na magnitude como o custo de vocês, né, para anunciar nos shoppings, né, os veículos aí da Hello, compara com essa mídia social, né? Ainda mais principalmente agora que a vida está voltando normal, as pessoas saindo, tudo voltando para a rua, né? Então, essa é a minha primeira pergunta. Segunda,
Com relação aos pontos do resultado, a gente menciona um write-off de projetos, né? E não ficou muito bem claro assim, né, o que seria esse write-off. Comentar um pouquinho disso e também com relação à pergunta de dívida de clientes que você também mencionou no início. Seriam essas as perguntas. Obrigada, professor. Oi, Fanny, bom dia. A ligação estava bastante truncada. Me dá só um segundo aqui para eu ver aqui com o pessoal se eles conseguiram entender. O que eu entendi da primeira era que alguma coisa de mídia, segundo do write-off, mas me dá um segundo aqui, peraí. É que eu repita? Vamos lá, Fanny, entendi aqui. Então, a primeira pergunta, né, o follow-up é a questão do custo de mídia, né, como é que isso se traduz, o que a gente vê, né? Realmente, por conta dessa migração de veículos e especialmente nesses últimos 2 anos, né, uma demanda muito grande pelos veículos tradicionais, mas é muito concentrado isso em Google e Facebook, que se tornou quase proibitivo para a maioria das marcas, né, um negócio que deixa de ser rentável para eles como anunciante, né? Então, o CAC, nesse sentido, ficou muito caro para você depender somente de Google e Facebook. E aí o que a gente vê, então, as marcas cada vez mais olhando, os lojistas já olhavam isso, né? E os lojistas começaram a olhar que a loja física funciona não só como ponto de venda, mas como um ponto de aquisição de novos consumidores, ou seja, a loja também cumpre um papel de CAC. Então, eles começam a olhar cada vez mais o que está acontecendo localmente, no ambiente físico, como sendo uma das soluções para eles divulgarem as marcas e adquirirem novos consumidores. Nesse sentido, a mídia de shopping começa a ser enxergada como sendo uma alternativa muito eficiente, porque ele cumpre esse papel de divulgar a marca, cumpre o papel de ajudar na aquisição de consumidores, né, e cumpre o papel também deles ativarem, muitas vezes, ali em loco no momento da decisão de compras, né, seja via estandes ou via painéis. Então, a gente viu um interesse crescente por isso nos últimos 2 anos, e do ponto de vista de Hello, isso ajuda muito também, porque é uma mídia que, no relativa, ainda tem um custo muito baixo para um benefício bastante segmentado, né? Você consegue, como anunciante, segmentar exatamente em quais CEPs você quer estar, em qual prédio você quer anunciar. Então, a tecnologia permite isso da Hello e você consegue, então, ser muito assertivo e melhorar bastante a taxa de conversão. Então, acho que isso tem sido aprendizados importantes que a gente viu e acho que toda essa tendência de digitalização e a migração do bolo publicitário para esse tipo de veículo vai ser um tailwind importante agora que a gente montou as plataformas, seja de Media Malls ou de Hello, né? E sobre a segunda pergunta, né, do impairment, do write-off, isso aí se refere a projetos de desenvolvimento, ou seja, greenfields, expansões. A gente fez uma revisão aqui de alguns desses projetos, e esse efeito é um efeito não caixa, isso é importante ressaltar, né? Efeito não caixa, e que a gente realiza essas revisões de tempos em tempos, e quando a gente percebe que existe qualquer impairment, a gente registra isso como foi feito nesse caso. Então, se referem especificamente não aos shoppings em funcionamento, mas sim a alguns projetos em desenvolvimento. E com relação, obrigada, Rui. E com relação também, você menciona a pergunta de dívida também, né? Eu não entendeu um pouquinho o que seria, a magnitude, né? Você pode elaborar sobre isso. Fanny, desculpa, a ligação está muito ruim. Depois a gente vai até conversar aqui com a equipe técnica para melhorar para o próximo call, mas a gente não conseguiu entender a sua pergunta. Está mais claro agora, Rui? Sim, melhorou. Obrigado. Não, imagina. Estamos falando a minha pergunta com relação ao perdão de dívida que vocês mencionam. Eu queria entender qual o percentual da base que vocês fizeram esse tipo de perdão. Queria que tivesse um update para a gente com relação a esse ponto aí. Tá, então a pergunta agora é sobre perdão de dívida, né, relacionado à inadimplência. É Exato. Isso, Fanny? Então tá exatamente.
Obrigado. A gente não tem praticado perdões de dívida, isso aqui é uma questão muito pontual, a exceção se acontece, o que tem sido mais comum é a gente sentar com os lojistas, entendendo o momento deles e, ao mesmo tempo que existe toda essa discussão do repasse do IGPM, é reprogramar, em alguns casos, o parcelamento de eventuais saldos em aberto, né? Então, o que a gente tem praticado como política comercial é, partindo de uma premissa que agora a gente entrou num território de normalização de vendas, né, dado que esses últimos, principalmente setembro e outubro, foram meses aí bastante importantes de recuperação, passando níveis já de 2019. Então, é sentar com os lojistas e a gente tem discutido no cenário onde a gente reduziu os custos condominiais também, da gente gradativamente ir retirando os descontos e reajustando os aluguéis pela forma contratual, pelo que foi pactuado, né? Naturalmente, isso é uma negociação que é tratada caso a caso, porque existem realidades diferentes por mix, e eventuais saldos em aberto que existam até a data, eles são também negociados para que faça sentido do ponto de vista de comercialmente, caiba no fluxo de caixa dos lojistas, mas não é uma questão de perdão de dívidas, é uma questão de repactuação de fluxos e em casos que sejam excepcionalmente necessários. Está ótimo. Maravilha. Obrigada, viu? Obrigado, Fanny. A próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, seu Elvis, pode prosseguir. Tem duas perguntas aqui. A primeira é sobre performance de vendas entre regiões. Né? Se pudesse explorar um pouco mais as diferenças nessa performance de vendas entre regiões, explicar uma abertura mais cedo no norte, né? Se beneficiando do agronegócio, mas com as vendas já estão um patamar pré-Covid em tudo, eu queria entender se esse gap entre regiões chega a fechar bastante, ou se persiste de alguma maneira, né? E se persistir, se tem algum também que você acha que deve estar impactando, fluxo de escritórios, entretenimento, alguma coisa nesse sentido. E aí, a segunda pergunta, você colocou também na pergunta anterior, não sei se acabaram respondendo nesse sentido, mas sobre a linha de outros resultados operacionais, né? Se puderem dar mais detalhes sobre isso, vocês comentaram sobre revisão de viabilidade de projetos, também se pudessem comentar quais foram os projetos, né? E o motivo dessa revisão. É isso. Obrigado. Oi, Elvis. Bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. Eu entendi da primeira e peço desculpas aqui. Realmente a linha está um pouco difícil da gente conseguir escutar com clareza, mas eu entendi aqui que era uma pergunta sobre vendas, como é que isso tem se comportado entre regiões, entre diferentes tipos de shoppings, né, perfil mais urbano, central ou de bairro. Então, o que a gente vê, né? Acho que a recuperação tem sido meio across the board, tá? Uma recuperação que está acontecendo em todas as regiões. Quando a gente olha a evolução mês a mês, tri a tri, então a gente percebe que isso tem sido consistente no Brasil todo, né? E a gente tem um portfólio bastante diversificado aí de Amazonas ao Rio Grande do Sul, né? O que a gente tem como alguns highlights que ajudam a enxergar um pouco? Primeiro, acho que assim, a gente vê dentro do nosso portfólio o maior destaque, sem dúvida, é o Centro-Oeste, né? Então, a gente tem o maior shopping do Mato Grosso, o maior shopping do Mato Grosso do Sul, um shopping muito importante de Goiânia. Londrina, apesar de não ser Centro-Oeste, ele pega também um impacto, Londrina e Maringá, né? Pega um impacto de agribusiness. Então, acho que essa região, todo esse cinturão que tem sido beneficiado por esse bom momento, que é um momento estrutural dessas economias, né, de eficiência e força de agribusiness, ele para a gente teve um crescimento de vendas comparado com 2019 de quase 15%. Então foi, acho, 14,6% aqui o crescimento de vendas totais comparado com o terceiro tri de 19%. Depois o Norte, né, o Amazonas Shopping, com crescimento de 12%. E aqui acho que o highlight, o que é interessante no caso do Amazonas Shopping é que lá o impacto da Covid aconteceu primeiro, né? Então, vocês lembrarem toda aquela crise terrível, muito triste que aconteceu no início do ano, e a abertura, então, parece que tem sido mais rápida, né? Foi impactado primeiro, reabriu depois primeiro e está voltando
primeiro também, né? E lagging é o Sudeste, que acho que tem sido um pouco mais lento de uma forma geral, e o Nordeste tem performado já nos níveis de 2019 e o Sul está um pouquinho atrás ainda de 2019, né? Mas se pegasse os extremos, ou o ranking é isso: primeiro Centro-Oeste, depois Norte, depois Nordeste, depois Sul, e lagging o Sudeste, né? O que a gente percebe também, né? Acho que alguns shoppings onde você tem uma dependência ainda maior de metrô, a gente tem 2 shoppings que têm esse perfil com estações de metrô dentro, eles têm um pouquinho mais de tão lagging também, porque o próprio metrô ainda está com tráfego um pouco menor do que tradicionalmente ele teve. Mas isso aí que a gente vê, tudo são efeitos muito de curto prazo, né? A cada semana tem melhorado tudo, então não é nada que nos preocupe. Eu acho que não temos uma preocupação específica nisso. E a gente não tem no portfólio shoppings que estejam inseridos em regiões altamente dependentes de escritórios, né? Que acho que aí tem uma questão de uma preocupação diferente dessa história de work from home, home office. Não é o nosso caso, os nossos shoppings não têm muito esse perfil. Depois, a sua segunda pergunta, pelo que eu entendi, foi a questão de outros resultados operacionais, né? E aí o comentário foi o que eu fiz para a Fanny, né? E a gente não dá um disclosure além do que eu comentei, né? São projetos de desenvolvimento, e aqui a gente fala de greenfields, expansões, que a gente revisita, fez um ciclo de revisão de premissas, e o correto, tecnicamente, era fazer esse ajuste, de novo, um ajuste não caixa, mas é um ajuste importante para refletir o que a gente entende que é o fair value desses projetos. Está ótimo, bem claro, muito obrigado. Obrigado, Elvis, bom dia. A próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citibank. Senhor André, pode prosseguir. Oi, Rui Langoni, obrigado pelo call. A minha primeira pergunta é sobre a Delivery Center, né, que é a única coisa que passa ali na linha de equivalência de vocês. Ela está meio estabilizada, ali negativo em 10 milhões, alguns tris. Se vocês pudessem falar um pouquinho da própria Delivery, né? Claro que empresas de crescimento tipicamente tem bottom line negativo, mas a Delivery já tem seus 3 anos e pouco, então fala um pouco do caminho para a lucratividade da Delivery, quando é que vocês acham que pode chegar lá, e se ela está entregando os KPIs que vocês imaginavam lá atrás nos primeiros rounds de investimento. E eu lembro que a própria Delivery mesmo, ela quis sair dessa guerra de CAC, né, de ter aplicativo e focar só no fulfillment, o que deveria contribuir para a rentabilidade, mas pelo menos o bottom line ainda tá negativo. Então, fala um pouco dela, enfim, se ela vai estabilizar, se vai continuar crescendo muito, o que a gente pode esperar para essa linha de equivalência. E a outra parte, de fato, tentar perguntar de algum outro ângulo aqui, a parte dos outros resultados, como é que vocês olham para as expansões, né? Porque ali, se não me engano, foi Tamboré, Tijuca e Norte, né? Isso que tá lá no ITR. Vocês, enfim, têm uma meta vocês acham que o IRR não das expansões, perdão, mas do redevelopment, né? Tem muito redevelopment ali, não necessariamente aumento de ADL, né? Mas como é que vocês olham para esse CAPEX gasto, né? Às vezes é até difícil, dado que é um CAPEX de melhora do shopping, não de aumento de área, né? Como é que vocês imaginam que esse negócio vai aumentar a rentabilidade do shopping? E se dá para pensar em algum yield on cost ou IRR para o dinheiro que é gasto, não para aumentar a área, mas para melhorar um shopping e deixar ele mais dominante, né? Assim, o processo de pensamento quando vocês vão fazer o budget para esse tipo de melhora, né, de redevelopment. Obrigado. Oi, Mazzini. Bom dia, obrigado pelas perguntas, né? Primeiro, sobre Delivery Center, né? Acho que é uma parte das nossas estratégias digitais que tem a ver com a questão de omnichannel, questão de ter um last mile eficiente, conectar os lojistas com marketplaces de terceiros. E a gente não pode comentar muito além disso, né? A gente é um dos acionistas lá, mas acho que as perguntas sobre o futuro, sobre estratégia, é melhor fazer diretamente lá para o time da Delivery Center. A gente vê que isso teve uma aceitação bastante importante para os lojistas. A tese é uma tese que é importante para o longo prazo, essa de conectar
goods e foods com marketplaces e novos canais de vendas e apoiá-los nessa questão de logística last mile. Acho que tudo isso, acho que é uma tese que hoje em dia está cada vez mais consolidada e a Delivery tem as oportunidades e desafios particulares que acho que é melhor comentar diretamente lá com a própria companhia, né? Sobre a questão de outros resultados, eu posso te comentar aqui que não são apenas esses projetos que você comentou, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo de um outro que faz parte desse pool de desenvolvimento, que é a expansão do Norte Shopping, um terreno que a gente tem lá, já no nosso Land Bank para desenvolver um multiuso junto com residencial, comercial, e às vezes revisões desses projetos podem trazer impactos. Então, não são específicos a retrofit, e sim a projetos em desenvolvimento mesmo, expansões, greenfields. E o que a gente vai continuar perseguindo são taxas de retorno apropriadas para o nosso custo de capital, né? Então, a gente sempre vai olhar, claro, o que isso fortalece e traz de crescimento, mas com uma disciplina financeira. Então, a gente entende que dentro da nossa estratégia de alocação de capital, né, a gente já alocou percentualmente muito mais capital aos projetos em desenvolvimento. Hoje em dia, a gente acredita que, no relativo, existem outras alocações de capital que podem vir à frente de projetos em desenvolvimento. Então, a gente é muito seletivo, a gente, sim, continua olhando expansões, apetite para greenfields é um pouco menor, mas é tudo muito caso a caso, né? Eu acho que a gente tem uma clareza aqui das oportunidades e novas alocações possíveis também. Por exemplo, esse caso de Hello é um investimento não óbvio, mas muito sinérgico com o que a gente faz, com uma taxa de retorno muito alta, muito superior ao que a gente está tradicionalmente enxergando em projetos de shoppings, né? A gente está constantemente olhando e não tem um guidance específico de revisão de taxa interna de retorno. Isso é um assunto que a gente discute internamente, mas sempre com essa disciplina de olhar os ativos certos e nos retornos corretos também. Ótimo, Rui. Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Mazinho. Bom dia. A próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, do Credit Suisse. Por favor, senhor Daniel, prossiga. Bom dia a todos. Obrigado pelo call. Rui, mais duas perguntas aqui. Estou pegando um gancho no comentário seu anteriormente, na pergunta da Fagui. Você comentou a respeito de normalização de vendas. Queria só pegar um pouco da sua perspectiva, olhando para frente, como é que você imagina que vai ser o comportamento de vendas diante desse cenário agora de recessão econômica, seja o PIB mais fraco, juros mais altos? Se você... Todos nós temos essa expectativa muito positiva em relação ao quarto TRI, Black Friday e tal, mas como é que você imagina que vai ser um 2022 no cenário, nesse ambiente? E, em paralelo a isso, como é que você imagina que comportamento de aluguel? Quer dizer, dá para a gente continuar tirando desconto, dá para a gente continuar passando o crescimento real dos aluguéis num ambiente talvez mais desafiador de forma econômica? Por favor, e bom dia a todos. Oi, Gasparetti. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Duas perguntas importantes e difíceis da gente acertar na previsão, né? Mas o que a gente está enxergando? Acho que expectativas de vendas para esse ano e para o final desse ano e para o ano que vem são positivas. Acho que a gente tem um efeito de uma demanda reprimida muito grande. Acho que as pessoas, o que a gente percebe, a gente reabre os shoppings, né? Faz qualquer evento, assim, é muita gente que voltou a frequentar, as pessoas felizes, né? Acho que se reencontrando, passeando com segurança. Se a gente pensar que, infelizmente, no relativo às ruas ficaram mais difíceis, mais desorganizadas, talvez menos seguras. Então, o shopping, num ambiente que as pessoas têm uma preocupação com organização, com segurança, acho que são oásis ainda mais fortes para a população toda, né? Isso que a gente vem percebendo nos nossos shoppings, e a gente tem alavancado muito esse momento desse retorno, e a expectativa que a gente tem para o final desse ano, então, é uma expectativa bastante positiva, que acho que vai ser um dos melhores natais aí da história nossa, alavancado exatamente porque as pessoas querem reencontrar, né? Há muito tempo que não tem eventos familiares, aniversários, não teve o Natal do ano passado, então acho que esse momento do reencontro
casa muito com a segurança, a organização, o bem-estar que os nossos shoppings proporcionam, e a gente acha que, portanto, a gente deve ter um Black Friday e uma temporada de Natal bastante forte nesse trimestre. Aí, olhando 2022, né, a gente acha que muito dessa necessidade de socialização, acho que isso as pessoas perceberam na pandemia que o quanto isso é importante. E quando a gente pensa nisso, os shoppings continuam sendo o destination natural, né? A gente aumentou muito o mix de restaurantes ao longo desses últimos 3 anos. Acho que até o case ali que a gente mostra nesse release do Shopping Del Rey é um exemplo disso. Lá, o case também de relacionamento com o Coco Bambu é sempre apostando nessa tese de que food is the new fashion, né? É destination para as pessoas, e acho que isso vai continuar no ano que vem. Agora, como é que vai ser o impacto da questão econômica? Isso é difícil realmente da gente imaginar, assim, o que vai ser o impacto. De um lado, tem uma demanda reprimida, um vento a favor, que é socialização, busca por entretenimento, e os shoppings são o destino natural para isso. Por outro, sem dúvida, acho que todo mundo tem uma preocupação: qual é o ritmo de desaceleração econômica, inflação, geração de empregos, que a gente vê ainda uma incerteza grande no ar, como vocês, e é difícil a gente fazer uma previsão específica quanto a isso. Tendo dito isso, a gente está otimista, a gente acha que sim, o saldo desses fatores é favorável aos shoppings, e a gente está se planejando internamente, discussões de orçamento nessa direção, tá? De crescimento de vendas e de uma recuperação, mesmo diante de um cenário onde há nuvens no ar, né? Sobre o comportamento de aluguel, é a derivada dessa discussão, né? A gente acredita, sim, que tem espaço para isso, de um lado, porque existe esse incremento de vendas, né? E isso é muito mix e é setorial, mas a gente vê espaço, sim, para retirada dos descontos. Os descontos foram muito importantes, e a gente acha que ele tomou a atitude correta, preservando o mix e preservando uma alta taxa de ocupação, né? Agora a gente vai retirando os descontos, e tem um espaço também que a gente abriu através de eficiência condominial. Então, acho que a combinação de vendas recuperando, um condomínio mais eficiente. Acho que é importante também mencionar, né, os lojistas enxergando a complementariedade de novos canais de venda, ou seja, usar as nossas lojas para ship from store, né, atender o bairro no frete com bastante eficiente, e, ao mesmo tempo, eles olharem o papel da loja como um papel de ajudar no click and collect, ajudar a adquirir novos consumidores. Você acha que a reestruturação que a gente fez do portfólio em 2019, né, com a venda de ativos non-core, deixou a gente muito preparado para esse momento da retomada, ou seja, shoppings fortes, com vendedores, alta taxa de ocupação, eficientes do ponto de vista de condomínio, e aí permite a gente ir retirando gradativamente os descontos e normalizando os aluguéis e respeitando os contratos em termos de reajuste. Excelente, Rui. Muito obrigado pela resposta. Bom final de semana. Obrigado, Gasparetti. A próxima pergunta vem de Jonathan Contras, do JP Morgan. Por favor, senhor Jonathan. Bom dia, Rui, pessoal. Obrigado pela atenção aqui na pergunta. Do meu lado, são duas. A primeira ainda sobre a atividade comercial, para movimentar os turismos, né, em quais regiões ali, como as demandas, né, também com termos sobre a parte de interação. E a segunda ainda sobre a limpeza, também, a gente vê uma redução expressiva, né, nesse PIB, para menos de 5%, né, então a gente pode estudar, né, ciclos de níveis sanitários, onde tem uma situação para cima de maiores previsões, né. Então, entre 2 pontos. Obrigado. Jonathan, desculpa, o áudio chegou aqui muito ruim. Você pode repetir as perguntas? Eu não sei se você está em algum... Sim, consegue me ver melhor agora? Também. Melhor, bem melhor. Obrigado. Não, pode, imagina. Então, 2 perguntas, né? A primeira é sobre a atividade comercial, né? Como estão os spreads e as regiões estão vindo uma demanda, né? A segunda era sobre a inadimplência, a gente deu uma queda expressiva ali, 4,8%. Desse semestre, para saber se a Orly agora, talvez nos próximos trimestres,
vocês veem algum risco de provisão, um risco maior dentro de uma dor de cabeça, digamos. Obrigado. Jonathan, obrigado por repetir, ficou bem mais claro aqui. Sobre a questão de atividade comercial, né, a gente vê uma atividade bastante intensa, né? A gente está com o time na rua, conversando e acho, aproveitando o momento também, acho que todos os lojistas olhando a retomada, né, se havia alguma incerteza alguns trimestres atrás sobre o que ia acontecer com o comportamento do consumidor. Acho que está muito claro para todo mundo que é muito importante ter uma presença física, e a presença física no varejo brasileiro é nos shoppings, e os bons shoppings estão com uma demanda muito forte, né? Assim que a gente enxerga todo o nosso portfólio. E o que a gente vê, né? Acho que a gente, do ponto de vista de mix, a gente até trouxe um pouquinho de highlights dentro do release, mas acho que uma demanda muito grande de artigos relacionados à saúde e bem-estar. Então, quando a gente olha lá, o segmento que mais cresceu foi serviços, então tem muita coisa relacionada à estética, à beleza. E o segundo de maior movimento no mix, de ampliação no mix, foi artigos esportivos. Então, acho que também essa preocupação com bem-estar, com saúde, as pessoas procurando mais atividades de esportes, isso naturalmente tem um benefício muito grande para o nosso mix, né? O que teve, por outro lado, de highlight, assim, de saída ou redução dentro do share de mix foi livrarias e talvez marginalmente fast food. Livrarias acho que já não é nenhuma grande novidade, acho que isso, infelizmente, tem sido uma tendência já dos últimos anos, e fast food é uma questão, acho que pontual aqui desse trimestre, a gente não enxerga isso como uma tendência estrutural, não. Então, a atividade continua bastante forte, acho que impulsionada por isso. O vestuário também voltando com força, a demanda de franqueados, e os franqueados continuam com um interesse bastante grande, né? Então, leasing spreads nesse cenário de oferta e demanda, né? Leasing spread normalmente o principal fator é supply and demand, né? E o que a gente vê, e foi por isso que a gente também adotou a estratégia, foi, olha, vamos manter os nossos shoppings bem locados, com uma taxa de ocupação alta. Isso naturalmente tem uma oferta de ABL vaga bastante limitada, né? Vamos arredondando aqui, a gente está falando de 2% só de ABL vaga. Então, uma oferta muito limitada e uma demanda saudável, em patamares muito próximos já de pré-Covid. Isso, naturalmente, a gente vai equilibrando e ajustando em lease spreads, né? Então, os lease spreads estão positivos, né? Acho que a gente tem... sempre que a gente tem uma troca, a gente tem uma questão de carência durante o período de obras, mas isso é de praxe, é normal, mas quando a gente olha a vida do contrato, são leasing spreads positivos, e a gente está otimista nesse sentido. Acho que a gente fez o dever de casa de revitalizações, de melhorar a ancoragem, melhorar a gastronomia, acho que isso é percebido já pelos lojistas, e quando eles projetam também o que são as soluções digitais hoje e o que elas vão ser daqui a 3 anos, eles dão uma confiança muito grande na hora deles escolherem localmente, né, para qual shopping eles vão. A gente fala muito, né, que, olha, dentro do universo todo, o e-commerce é 5% ou 10%, mas 90% é o varejo local. Essa é a nossa competição. Então, se a gente for melhor do que a competição local, seja de rua ou de outros shoppings, a gente vai driveando mais demanda. E, nesse sentido, as novas soluções digitais, num contrato de 5, às vezes 10 anos, é muito importante para a tomada de decisão do lojista de onde ele quer inaugurar, escolher a próxima loja dele. Então, a demanda está muito boa, a gente acha que isso se sustenta aí por conta do que eu comentei aqui. Sobre inadimplência, realmente a gente teve uma melhora muito grande em relação ao segundo TRI. Acho que, na verdade, o segundo TRI é que foi um outlier, pelo que a gente explicou no TRI passado, do problema que a gente teve na implantação do novo ERP, um problema que ficou para trás, a gente já está praticamente normalizado em termos de sistemas internos, ainda tem melhorias marginais que a gente tem que fazer, mas o grosso da dificuldade que a gente teve na implantação já ficou para trás, e acho que a gente está na trajetória de continuar melhorando a inadimplência bruta, a inadimplência líquida. É assim que a gente enxerga os próximos trimestres, e a gente não espera ter problemas novamente de sistemas e não vê nenhum problema maior com nenhuma rede de lojistas, né, que foi a pergunta
que você fez. Acho que a gente está com a carteira saudável e eventuais problemas que a gente tem são pontuais, não são de redes maiores e que a gente tenta tratar da melhor forma para dar uma solução ou de readequação para ele já no mês seguinte, ou de, se não for o caso, a gente fazer a substituição desse eventual lojista. Mas a gente está bastante confiante também na melhora da inadimplência para os próximos meses. Não, perfeito. Obrigado e bom final de semana. Obrigado, Jonathan. Você também. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Rui Kamayama para as considerações finais. Por favor, senhor Rui. Obrigado a todos por participarem desse nosso call. Eu, o Langoni, a Juliana e nosso time de RI continuamos disponíveis para eventuais esclarecimentos e bom dia a todos. A audioconferência da BR Malls está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.